temos aqui o desabafo de Moshe. Moshe ouviu o povo chorar, família após família, à entrada de sua tenda. A ira de Adonai irrompeu com violência, e Moshe também se sentiu irritado. Moshe perguntou a Adonai: por que tratas teu servo tão mal? Por que não encontro favor à tua vista? Para que coloques a carga de todo esse povo sobre mim. Eu concebi esse povo, fui-lhe pai, para que me digas, carregue em teus braços como uma ama, uma serva, uma ama, carrega o bebê até a terra que juraste aos ancestrais deles? Onde conseguirei carne para dar a todo este povo? Pois eles continuam me importunando com seu choro e com suas palavras. Dá-nos carne para comer. Não consigo carregar todo esse povo por mim mesmo. É demais para mim. Se tu me tratas desse modo, então mata-me agora. Por favor, se tens misericórdia de mim, e não me deixes ser tão infeliz. Respondendo ao desabafo de Moshe, o Eterno não enviou simplesmente o que eles queriam de imediato. O Eterno primeiro quis resolver a situação de Moshe, que era justamente uma situação de uma pessoa já de idade avançada e com milhões e milhões de pessoas para cuidar. Então, o Eterno, ele irá dividir essa carga de Moshe com 70 anciãos. 70 anciãos. Exatamente esse número, 70 anciãos. Como diz o texto no verso 16. Adonai, Vaiomer Adonai el Moshe. Preste bem atenção nesse termo. Esse termo aqui, gente, não só esse termo, mas como o que nós vimos pela manhã, a parte do capítulo 9, que mostra o povo de Israel debaixo da nuvem. E o texto chega a ser minucioso sobre isso, que enquanto a nuvem se movia, o povo se movia. Quando a nuvem parava, o povo parava. Não importava se era um dia, se era 2 dias, se a nuvem ficava um ano, eles ficavam. Ou se a nuvem ficasse apenas da manhã até a tarde, da tarde até a manhã, eles ficavam, eles obedeciam. Isso é justamente uma introdução da Torá, nos preparando para a próxima porção. E isso aqui mais ainda, porque o que está escrito aqui em hebraico? Aqui está escrito esfa-li, esfa-li, tragam para mim, esfa-li. Diferente do que vamos ver na próxima porção, que está escrito shelach lecha, envia para você. Não shelach li, envia para mim. Shelach lecha, envie para você. Esfa-li, traga para mim. Leve para mim. Shivim ish, mizikeni Israel. Leve para mim 70 homens. E a tradução aqui é líderes, mas se você observar, nós temos aqui 3 letras, o Zain, o Kuf e o Nun. Zaquem. Zaquem, literalmente, quer dizer velho, ancião. Miziknei, né? Leve para mim 70 homens dos anciãos.
Aqui a tradução foi líder. Obviamente, normalmente os líderes do povo de Israel eram os anciãos, né? Normalmente. Por isso que ele traduziu como líderes aqui. Mas, ao pé da letra, está falando aqui de pessoas idosas. Asher Yadata Kihem Ziknei Ha'am Ve Shoterav Ve Lakarta Ota El Ohel Moed Ve Hit Yatsevu Sham Imar. Pessoas que você conhece, Yadá, que você tem conhecimento, um conhecimento um tanto quanto mais íntimo. Você sabe muito sobre essa pessoa. Você tem um laço estreito com ele. Como líderes do povo, Ziknei, anciãos do povo, Shoterav e oficiais ou policiais, né? É parecido com Shoftim, Shoterim, juízes, Shoterim, os oficiais, os que executam as ordens, as deliberações dos juízes. Então, gente, a partir desse momento que o Eterno ordena isso a Moshe esperava que o Eterno desse uma resposta sobre a questão da carne, que o povo queria porque queria carne. O povo não queria se alimentar do man, eles queriam carne. Mesmo o man saciando toda a sua fome e suprindo todas as suas necessidades. Mas o Eterno ele não fala primeiramente sobre carne. O Eterno não responde primeiramente sobre o anseio do povo. Primeiro, o Eterno ele quer, nesse momento aqui, mostrar para Moshe que está preocupado e quer resolver a situação de Moshe. O desabafo de Moshe foi algo genuíno. Ele não reclama do Eterno. Ele fala algo, e algo justo, e algo verdadeiro. Ele já é uma pessoa velha e tinha que suportar toda essa carga desse povo, todo esse problema. Então, o Eterno, ele diz, você tem razão. Você precisa de líderes, de pessoas que te ajudem a dividir com você essa carga. Por isso, o Eterno, ele cita 70 dos líderes. Só tinha 70? Não, tinha muito mais. Mas o Eterno, ele cita 70. 70 é justamente o número das nações. O número das nações dentro da Escritura Sagrada é 70. 70 é sempre o símbolo de todas as nações da Terra. As línguas que foram separadas em Babel são 70, e dessas 70 vieram todos os dialetos que existem. 70 também é o número de touros que eram sacrificados durante os 7 dias de Sucote. Esses 70 touros eram para as nações da terra. Para as nações da terra. E Israel sempre foi um povo levantado pelo Eterno para clamar pelas nações também. Desses 70 aqui, é que foi criado, a partir desse texto, a partir desse evento, é que foi criado o Sanhedrin. Sanhedrin. Sanhedrin é uma palavra em grego. É uma palavra grega, não é uma palavra hebraica. Sanhedrin tem a ver com 70. Né? A junção dos 70. Sanhedrin.
Os 70. Porque 70 em hebraico não é Sanhedrin. 70 em hebraico é Shiveim. Como está aqui no texto. Shiveim. Mas o nome 70, a junção desses líderes passou a ser esse nome, Sanhedrin. Sinédrio. Sinédrio. O Sinédrio eram justamente os 70 anciãos escolhidos para poder deliberar sobre todos os assuntos que eram trazidos, todas as questões que eram levantadas pelo povo. Não só questões como perguntas sobre a Escritura Sagrada, sobre os mandamentos, sobre as festas, como também eles tinham a obrigação de informar ao povo o dia exato de cada festa. Eles informavam ao povo o dia exato em que o mês iria mudar. Né? O Rosh Chodesh, a cabeça do mês, quando o mês iria virar, o primeiro dia, eles informavam antes ao povo. Eles faziam todos os cálculos dificílimos para passar para o povo o calendário. Como, por exemplo, qual festa seria celebrada, quando seria celebrada, qual porção da Torá seria estudada, quando seria estudada, tudo isso. Além disso, eles também tinham o poder de fazer julgamentos. Alguns julgamentos também eram levados para o Sanhedrin. Eles poderem julgar, ouvir os dois lados, ouvir a acusação, ouvir a defesa, deliberar e, de acordo com as escrituras, entrarem em um consenso e darem a palavra final. Eles deliberavam, eles tinham o poder de deliberar sobre tudo, inclusive sobre as ações dos governantes, sobre as ações, por exemplo, de um rei. Isso aconteceu com Horedos Hagadol, Herodes o Grande, que praticamente mandou matar todos os ocupantes do Sanhedrin, que eram homens, eram tzadikim, eram homens justos, anciãos, e por terem deliberado contra as ações dele, ele mandou matar um por um. Poucos foram os que conseguiram ficar vivos, e os que ficaram vivos, como, por exemplo, o Baba Batra, um sábio, ele mandou furar os olhos. Ele deixou vivo, mas ele ficou cego e furou os 2 olhos. Essas descrições, esses relatos estão no livro de Yosef Ben Matitiyahu, Flávio Joséfos, a história dos judeus. Então, o Sanhedrin, na época de Yeshua, foi escolhido pelo próprio Horedos Hagadol, Herodes o Grande. Ele mesmo que escolheu praticamente, e a maioria das pessoas que entravam nem eram considerados pelo povo sadik, justo. A maioria eram pessoas ricas. Tinha alguns que eram realmente sadikim, mas a maioria eram ricos. Praticamente não se tinha um nesse grupo do Sanhedrin que não tinha posses. Vocês conhecem bem, pelo menos 2, na época de Yeshua. Vocês conhecem 2 muito bem, pelo menos. Yosef Ramataim, José de Arimateia. O homem era muito rico. Outro, Nakdimon Ben Gurion, Nicodemos, outro também que era muito rico. Então, a maioria eram pessoas que tinham posses. Né? Então, obviamente, que Herodes colocou
pessoas assim ligadas às riquezas, ligadas ao dinheiro, porque ele imaginava que não teria problema nenhum ele acumular riquezas e ter alguém lá no Sanhedrin que o criticasse por isso. Tanto que a maioria do sinédrio, na época do primeiro século, eram constituídos de quem? Dos saduquim, dos saduceus, que eram aqueles que não acreditavam na ressurreição dos mortos. Tinha também os perushim, como o Nakdimon, como também o Yosef, Yosef Ramataim, como também o Gamaliel. Mas era uma minoria. A maioria eram de Saduquim, de saduceus. Não acreditavam na ressurreição dos mortos, portanto, não aceitavam nenhuma crítica em relação ao acúmulo de riquezas. Então, eles diziam que você tinha que aproveitar ao máximo, acumular o máximo de riquezas, porque morreu, acabou, não vai ter, né? E não tem problema nenhum também, porque depois da morte não vai ter mais nada, acabou. E eles combatiam todos aqueles que ensinavam o contrário, que ensinavam que após a morte segue-se sim o juízo, haverá sim a ressurreição, tanto para os justos como para os injustos. Bom, vamos adiantar aqui para a próxima parte. Muito bem. Os túmulos de cobiça, que é a palavra Kivrot HaTavah. Descerei e falarei, verso 17, descerei e falarei com eles, com vocês ali, e pegarei um pouco do mover que está sobre você e porei sobre eles. Assim, eles carregarão a carga do povo com você, para que você não carregue sozinho. Diga ao povo, consagre-se para amanhã, e vocês comerão carne, pois clamaram aos ouvidos de Adonai. Ah, se tivéssemos carne para comer! Tínhamos uma boa vida no Egito. Tudo isso deixou o Eterno muito chateado. Justamente, eles exaltavam a vida que tinham no Egito. Primeiro, no Egito, pediram ao Eterno para serem libertos. Agora, eles estavam, ou pelo menos uma parte deles, declarando a saudade do Egito. Está bem, Adonai dará carne a vocês e a comerão. Não a comerão apenas por um dia, ou 2 dias, ou 5, ou 10, ou 20, mas durante um mês inteiro, até que ela saia pelo nariz de vocês e passem a odiá-la, pois rejeitaram Adonai, que está aqui com vocês, e o angustiaram com seu choro e a pergunta: por que saímos do Egito? Vocês vão comer carne todo dia. Todo dia vocês vão, durante 30 dias. E vocês vão enjoar da carne. Vocês vão ver, na verdade, que vocês rejeitaram o alimento que o Eterno envia todos os dias. Vocês estão rejeitando ao Eterno. Ainda mais com essa pergunta, né? com esse questionamento. Por que saímos do Egito? No entanto, Moshe disse, aqui estou com 600 mil homens. E tu dizes, eu lhes darei carne para comer durante o mês inteiro? Como isso? Se rebanhos e gados inteiros fossem mortos para eles, seria o suficiente? Se todos os peixes do mar fossem pescados para eles, isso bastaria? Adonai respondeu a Moshe, o braço de Adonai encolheu? Agora vocês verão se o que eu disse acontecerá ou não. Quando tem essa parte aqui na Torá,
Moshe fica impressionado, né? Como ele conseguiria, né? Como ele iria conseguir tanta comida para tantos homens? Seria necessário todos os peixes do mar fossem pescados, que rebanhos e gado inteiros fossem mortos. Então, quando eu leio isso aqui na Torá, eu me lembro do texto dos escritos nazarenos, Marcos capítulo 6, verso 35 ao 44, que vocês conhecem bem a história. Após a morte de Yohanan Ramatibili, Yohanan o imersor, que os seus talmidim, os seus discípulos, estavam como ovelhas sem pastor, tristes, arrasados, sem entender como pode o Eterno permitir uma atrocidade daquela, dele ser decapitado, um homem santo, um tzadik, um justo. Como pode isso? E estavam arrasados. Arrasados. E eles tentam buscar alguma coisa, algo que possa suprir um pouco dessa falta que eles estavam. E aí eles vão atrás de Yeshua. E chegam para ouvir e Yeshua começa a ensiná-los. Baruch Hashem. Yeshua percebe a tristeza deles. E eles não queriam voltar para casa. Eles não queriam voltar aos seus lares. E o tempo estava passando. E os talmidim disseram, os discípulos de Yeshua falaram para ele, manda esse povo embora, porque eles precisam comer. E Yeshua disse para eles, olha, vocês vão dar a eles o que comer. Vocês é que vão dar. Mas eles dizem, como vamos dar se não temos nada? Seria necessário muito dinheiro para alimentar todas essas pessoas que estão aqui. Yeshua disse, vão e vejam o que é que vocês têm, o que é que tem aí. E apenas 5 pães e 2 peixes foram o que acharam. Yeshua pegou esses 5 pães e 2 peixes, mandou todos se sentarem, dividiu em grupos, olhou para o Marom, aonde está o Eterno, e abençoou o Todo-Poderoso com gratidão por aquilo que tinha. 5 pães, 5 peixes, 5 pães e 2 peixes. 5 pães simbolizam os 5 rolos da Torá. E os 2 peixes, que simbolizam as 2 tábuas da Torá. A primeira, amar ao Eterno sobre todas as coisas, e a segunda, é ao próximo como a si mesmo. Ele partiu em pedaços, em porções, para o Hashem. E essas porções, esses pedaços, desses 5 pães e 2 peixes, alimentaram todos os homens que estavam ali, eram 5.000, sem contar mulheres e crianças. 25 mil pessoas, no mínimo. Os pães e os peixes não se multiplicaram, mas deu para todo mundo comer e ainda sobrou 12 cestos de pedaços de pão, de pães e peixes. 12 cestos, representando as 12 tribos de Israel. Não tem uma vez no texto dizendo, houve multiplicação dos pães. Não tem isso dizendo. Não foram 25, 26, 30 mil pães, foram 5 pães. Como o man que caía todos os dias. Porque a palavra do Eterno, ela é suficiente para alimentar todos. Todos. E sempre. E nunca se perde. E nunca se estraga. Me lembro bem quando leio esse texto. Moshe saiu e disse ao povo,
o que Adonai dissera. Em seguida, reuniu 70 líderes do povo e colocou-os de volta da tenda. E colocou-os à volta da tenda. Adonai desceu em uma nuvem, falou a Moshe, pegou um pouco do mover que estava sobre ele e o pôs sobre os 70 líderes. Quando o mover veio sobre eles e permaneceu ali, eles profetizaram naquele momento, mas nunca mais. Havia 2 homens que estavam no acampamento, um se chamava Eldad e o outro Medad, e o mover lhe sobreveio. Mesmo ele não sendo parte dos 70, mas o mover veio sobre eles também, e eles também profetizaram. O que acontece é que, em um determinado momento, o Sanhedrin entendeu esse texto e disse: o Sanhedrin não deve ser mais 70, deve ser agora 72, porque no primeiro Sanhedrin da história, não foram apenas 70 que profetizaram, mas foram 72. Por isso, o Sanhedrin, em um determinado momento, passou a ter 72 membros. Um jovem correu e disse a Moshe: Eldad e Medad estão profetizando no acampamento. E Yoshua, o filho de Num, que desde a juventude era ajudante de Moshe, respondeu: Moshe, meu senhor, faça-os parar. Entretanto, Moshe respondeu: você é tão zeloso para me proteger? Meu desejo é que todo o povo de Adonai fosse constituído de Neviim, de profetas. Desejaria que Adonai colocasse seu mover sobre todos eles. Moshe e os líderes, humildade de Moshe, né? Não quer para si, só para si, a presença do Eterno. Isso é humildade. Moshe e os líderes de Israel voltaram ao acampamento e Adonai enviou um vento que trouxe codornas do mar. Primeiro, o Eterno resolveu o problema de Moshe. E agora, o que o povo quer. É interessante notar que Baruch Hashem, que nunca jamais na história, Kivrot é o plural de Kever, exatamente, muito bem. É interessante notar que nunca jamais na história o Eterno nunca negou ao povo, nunca impediu o povo, o ser humano, de fazer aquilo que ele deseja. Então, se o ser humano deseja comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o Eterno ele não o impediu. O ser humano desejou matar matar Revel, Caim. O Eterno alertou Caim. Disse que o pecado estava à porta. Ou seja, você abre ou fecha a porta para o pecado. Se você abrir a porta para o pecado, ele vai entrar. Se você fechar, ele não vai entrar. Mas ele, em vez de fechar a porta para o pecado, por desejo de matar o irmão, por causa de uma inveja terrível, ele abriu a porta e deixou aquilo consumi-lo. Isso é muito interessante, gente. O povo de Israel, ele quis ter reis, como todas as outras nações, mas nunca foi a vontade do Eterno. Nunca foi. A vontade do Eterno é que o povo fosse constituído de 12 tribos e de Shoftim, juízes. Juízes esses levantados pelo próprio Adonai. Que julgassem o povo de acordo com a Torá. Mas eles não queriam mais, eles queriam uma outra estrutura. A estrutura como todas as nações são. Nós queremos rei. E o Eterno permitiu. Aqui é a mesma coisa. O povo quer carne. Tudo bem. O Eterno enviou. E olha só. O vento trouxe codornas do mar e as fez cair. O vento que veio do mar, né? Trouxe codornas e as fez cair
perto do acampamento, a cerca de um dia de viagem de cada lado do acampamento e à sua volta, cobrindo o solo com uma camada de quase 1 metro, 91 centímetros, aproximadamente. Quase 1 metro, de tanta codorna. O solo, você não via o solo, você só via a codorna, uma em cima da outra. O povo todo se levantou nesse dia e passou a noite toda e todo o dia seguinte juntando as codornas. A pessoa que recolheu menos juntou 10 montes. A gente chama tel em hebraico. Tel. Um tel de codornas. Escombros de codornas. Então, eles as estenderam por toda a volta do acampamento. No entanto, enquanto a carne ainda estava em sua boca, antes de mastigarem, a ira de Adonai se acendeu contra o povo. E Adonai feriu com uma praga terrível. Por essa razão, esse local foi chamado Kivrot Hatavah, túmulos da cobiça. Pois eles sepultaram ali o povo que era tão ganancioso. A ganância do povo, a cobiça do povo. Ganância, cobiça, né? Não foram todos que morreram, gente. Quem é que morreu nesse dia? Aqueles que, na verdade, rejeitaram o man e incitaram o povo a querer carne. O problema não era a carne. O problema era em si rejeitar a vontade do Eterno, o cuidado do Eterno, a palavra do Eterno. E isso que eles queriam, com tanta ganância, com tanta cobiça, o Eterno enviou justamente proporcional à ganância deles. E aí nós chegamos no capítulo 12. O capítulo 12, mais uma vez, trata de um tema que é o que nós estamos tratando agora. Está escrito sobre esses dois, Eldad e Medad, novamente? Não. Não há mais nada sobre eles. Só aí. Pelo menos eu nunca vi mais nada sobre eles. No capítulo 12, eu vou resumir rapidamente para a gente ir para Haftarah, para o complemento dos profetas, né, dessa semana. No capítulo 12, inicia de uma forma muito estranha, porque depois de Moshe ter que lidar com o povo, agora Moshe tem que lidar com a sua própria família. Miriam e Aharon começaram a criticar a Moshe por causa da mulher. A palavra em hebraico que elas utilizaram, que elas chamaram a esposa de Moshe, é Cushit, a Cushit. Essa palavra Cushit vem da palavra Cush, o Kaf e o Shin. A palavra Cush quer dizer Cush, aqui também novamente aparece a palavra Cush, Cushit, que é para mulher, né, o feminino. Essa palavra, ela quer dizer descendente de Cush. E quem foi Cush? Se você vê em Bereshit capítulo 10, em Bereshit capítulo 10, nós encontramos a genealogia de Ham. Ham, o primeiro filho de Ham foi Cush. E Cush é quem gera Nimrod. Cush é o pai de Nimrod. Então, uma outra questão é a questão da cor da pele. Porque a palavra Cush significa literalmente negro, não preto. Preto é shachor. Cush quer dizer negro, pele negra, em relação à pele, não à cor em si. Quando é preto em relação à cor de alguma coisa que é preto, uma tinta, uma pintura, ou o próprio
o próprio escuro, que é preto, aí sim usa a palavra shahor. Mas a palavra Cush, literalmente, quer dizer negro, ou negra, no caso, Cushite. Então, nós temos duas situações. Ou eles brigaram com a mulher de Moshe, né? Que não era. Ela não. Já vimos no capítulo, por exemplo, 4 de Shemot, que ela brigou com Moshe, por exemplo, né? Ela discutiu com Moshe, e aí houve uma separação. Mas depois eles voltaram no capítulo 18. Quando o próprio sogro de Moshe leva ela, o nome dela, Tzipporá, pássaro feminino, Tzipporá. O sogro leva ela, o pai dela, o sogro de Moshe, Itró, Reuel, Rohav, Yeter, Putiel, vários nomes. Keni, Hever, ele leva de volta e entrega a Moshe. E eles se reconciliam. E o Eterno entrega a Torá para eles. Ao que parece, eles criticam a mulher de Moshe, mas ao mesmo tempo fala de Moshe. Mas é meio estranho, porque primeiro eles dizem, será verdade que Adonai tem falado só por meio de Moshe? Ele também não tem falado por meio de nós? E Adonai os ouviu. Mas que conexão há entre falar mal de Moshe e também criticar Moshe por causa da sua esposa? Então, é um texto muito difícil de se compreender, de se entender. Os sábios, eles têm essas duas possibilidades. Ou eles criticaram a cor da pele da esposa de Moshe, que era de Midian, e Midian, a pele era um pouco mais escura, ou, que é o que eu compartilho dessa opinião, pior ainda do que isso, eles estavam chamando a mulher de Moshe de linhagem de Cush, ou seja, linhagem de Nimrod, que compartilha as teses, a filosofia, a forma de viver, a forma de pensar, os ensinamentos de Nimrod. Vem o verso 3. Ve haish Moshe ano meod. Mikol ha'adam asher al pnei ha'adamah. A palavra anô vem da palavra anavá. A palavra anavá quer dizer humildade. Então, o homem Moshe era muito humilde. Anô meod. Mikol ha'adamah, Mikol ha'adam asher al pnei ha'adamah. Mais do que qualquer outro na face da terra. E veja que terra aqui não é utilizada a palavra aretz. Haaretz, da terra. Não é eretz que é utilizado. Quando tem o artigo definido, passa a ser aretz. É uma regra. Quando não tem, é eretz. Uma terra, eretz. A terra, ou da terra, aretz. Mas não usa eretz, que é uma terra específica. Por exemplo, Eretz Israel. Isso é algo específico, é uma delimitação específica de um povo, de um local. Eretz Mitzrayim, terra do Egito. Então, é algo específico. Aqui não, aqui ele fala Adamá. Adamá é o solo, de todo o planeta. Então, de todos os seres viventes que viveram até aquele momento, Moshe era o mais humilde. Nenhum até agora, até o momento de Moshe, foi tão humilde como ele.
Porque o texto utiliza Adamá, do solo. Isso quer dizer, de todos os seres humanos que vieram, ele era o mais humilde. Não é à toa que o Eterno escolheu esse homem para receber a Torá. Porque não tem nada mais precioso que chama mais a atenção do Eterno no ser humano, que faz o Eterno se aproximar mais do ser humano, que é a humildade. A humildade é algo que balança o coração do Eterno. A humildade balança o coração de Adonai. Mexe com ele. Porque é o mesmo, a mesma forma que ele é. Ele é humilde. Ele é humilde. Basta você ver os encontros marcados de Adonai, as festas do Todo-Poderoso. Basta você ver o que ele pediu ao ser humano que fizesse como representação da sua presença no meio do povo. Que os reis de Israel nunca aceitaram. Porque era muito humilde, porque era muito simples. Davi Ramelha, por exemplo, ele olhava para o Mishkan e dizia, mas como pode eu habitar em um palácio tão luxuoso como esse e o Eterno e a presença dele ser representada por essas tábuas e por esses panos? E ele quis fazer para o Eterno uma casa. As festas do Eterno são tão humildes, que não entram na cabeça dos seres humanos. Como, por exemplo, a festa de Sukkot, que é uma festa de cabanas de palha. Como pode uma festa como Pensa simplesmente ter pães sem fermento e ervas amargas? São festas simples. Sem aquela pompa, sem aquela... E vamos ver daqui a pouco sobre isso em relação ao sistema criado por Nimrod. Que diferença! Porque esse sistema é o contrário. Chama a atenção pela sua opulência, chama a atenção aos olhos das pessoas, com a sua riqueza e com o culto à riqueza, com o amor à riqueza, ao dinheiro. Isso aqui, gente, é que chama a atenção do Eterno. Humildade. Anavá. É isso aqui que realmente mexe com o coração dele. É isso que eleva a alma. Eu gosto muito de me lembrar desse texto. O verso 9 de Zacarias. E já vamos entrar em Zechariah, que é a Haftará. Eu nem vou ler o restante do capítulo 12, só até aqui mesmo, que é o que nos interessa. O capítulo 9 de Zechariah, verso 9, tem uma profecia lindíssima sobre o Mashiach. Lindíssima. Lindíssima. Queria que você abrisse, por favor, Zacarias 9, verso 9. O profeta semelhante a Moshe que o Eterno levantaria no meio dos seus irmãos, no meio do povo de Israel. E no profeta Zechariah, nós temos as informações preciosas em relação ao Mashiach. Gili meod bat Sion. Gili meod. Alegre-se muito, filha de Sion. Harii bat Yerushalayim.
Regozija, filha de Jerusalém. Hine, hine, malchech yavo lach. Tzadik. Tzadik. Venosha. Hu ani verochev al chamor. Ve'al Air ben Atonot. Alegre-se muito, filha de Sion. Regozije, ou grite, extravase, filha de Jerusalém. Aqui está em Jerusalém, né? Não traz o Yud ali no final. Vejam, Riné, vejam. Seu rei e avô entra, vem lá até vocês. Tzadik. Injusto. Tzadik. Justo. Venoshá. Justo. Ele é justo e vitorioso. Noshá. Vitória. Vitorioso. Hu ani. Hu ani. Ele é ani. Anô. Ani. Humilde. Pobre. Humilde. Mas como isso? Como entender isso? Ele é rei. Ele não é rei. Ele não é vitorioso. De acordo com os princípios e preceitos do sistema criado por Nimrod, ele não é um rei, ele é um fracassado. Porque ele é pobre, ele é humilde. Então, essa vitória é contra o quê mesmo? Cadê as riquezas dele? Ele é tão humilde que ele vem montado sobre um jumento, Ramor. Ele não vem sobre o sus, um cavalo. Ele vem sobre um jumento. Acreditem, sobre filhos da jumenta, ou seja, filhotes, não filhotes, mas jumentos novos, crias de jumentos. Aqui mostra claramente o seguinte, que eles têm que se alegrar, que o povo de Sion, as filhas de Jerusalém, têm que se alegrar, têm que gritar de alegria. Mas por que não estão gritando se o rei está vindo? Porque quando olham para ele, ele não tem cara de rei. Não parece com um rei. Ele é justo, ele é vitorioso. E ele é justo e vitorioso porque ele conseguiu tudo isso sendo humilde. Ele conseguiu ser até mais humilde do que o próprio Moshe. Moshe era o mais humilde até esse momento. Mas ele foi muito mais ainda que Moshe. Porque Moshe, ele passou 40 anos num palácio. Yeshua não. Yeshua não.
seus pais, quando ele nasceu, e sua mãe teve que apresentar a oferta, que segundo a Torá tinha que ser a oferta de um cordeiro ou de um carneiro. Eles eram tão pobres que ofereceram duas pombinhas, duas rolinhas. Porque a Torá diz, se for pobre, e foram justamente o que eles ofereceram. A humildade de Yeshua, você tem que ler mais sobre ele e verificar a tamanha humildade nos seus ensinos e a forma como ele se portava. Eu só vou dar um exemplo. Depois de tantas coisas maravilhosas que ele realizou em um curto espaço de tempo, 3 anos e meio. Coisas extraordinárias que homem nenhum na terra jamais conseguirá realizar. Principalmente a forma como ele ensinou a Torá. E essa forma se espalhou por toda a terra. Principalmente pela vida que ele levou, uma vida limpa, sem pecado. A sua obra é algo extraordinário, que homem nenhum jamais conseguirá fazer, nem 1% do que ele fez. Até porque o próprio Yohanan Hachaliah, no seu livro, que é o quarto evangelho, ele escreve o seguinte, no capítulo 21, verso 25, existem muitas outras coisas que Yeshua fez. Muitas outras coisas. Se todas elas fossem registradas, eu acredito, eu penso, que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que precisariam ser escritos. Se tudo que ele fez fosse registrado, o mundo não caberia de tantos livros. Porque o que temos é algo muito, 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 muito resumido. Mas muito mesmo. Você vê, por exemplo, que o próprio Yeshua, ele fala contra a cidade de Corazim. Ele fala, ai de ti, Corazim. Porque se, depois de todos esses ensinamentos, de todos esses sinais, tu não vieste a se arrepender, mas se esses sinais e esses ensinamentos viessem sobre Sedom e Amorá, Sodoma e Gomorra, eles teriam se arrependido. Haverá menos rigor no dia do julgamento para Sodoma e Gomorra do que para vocês. Ele também fala isso para Quifarnahum e fala para Betsaida. Tanto em Quifarnahum como em Betsaida, nós temos muitos eventos, não vamos exagerar, mas são várias passagens nos escritos nazarenos que se passam em Quifarnahum e em Betsaida. Agora, em Corazim, não tem nada de Corazim. Não há nada, só isso. Não há mais nada, não há um texto só dizendo, olha, em Corazim ele curou um cego, nada. Isso quer dizer o quê? O que tem realmente é muito reduzido, é muito resumido, mas que dá claramente para entendermos. Se o que tem já nos espanta, imagine o que está escrito aqui por Yohanan, né? O mundo não caberia de tantos livros que deveriam ser escritos. Foi algo intenso. Mas você sabe que Yeshua, ele reuniu os seus talmidim, os seus discípulos, e disse para eles o seguinte, vocês farão obras maiores, vocês farão obras maiores que a minha.
Isso chama-se anavá. Sempre considerar os outros maiores que você. Os Talmidim recomendam nas suas cartas, inclusive o Rabino Shaul, sempre se considere menos que o próximo. Nunca se considere maior do que o próximo. Nunca se considere a mais que o próximo. Nunca ache que você já sabe tudo. Nunca ache que você é melhor do que o outro. Vocês farão obras maiores do que as que eu fiz. Isso é incrível. É claro que nunca farão. Nunca fizeram e ninguém nunca fará. É claro. Mas isso é humildade. Ele é justo e vitorioso, mas é humilde. A humildade eleva a alma. É o contrário. É o contrário do que ensina o sistema desse mundo. Quanto mais você diminuir, mais a sua alma vai se elevar. Vamos para a Haftarah, complemento dos profetas. Não vou ler essa parte, vamos pular aqui. Pronto. Aí vocês estão vendo uma imagem lindíssima. Olha, esse lugar é simplesmente fantástico, gente. O lugar é fantástico. Esse local aqui chama-se Guinossar. Nas traduções bíblicas aparece Genezaré. Guinossar. Foi onde é um local antigo onde se atracava barcos. Aqui está registrado, por exemplo, tanto em Matitiarro, se eu não me engano, capítulo 14, se eu não me engano, viu? E Marcos, aí Marcos eu tenho certeza. Marcos eu tenho certeza, porque Marcos capítulo 6, é 6? É. Marcos capítulo 6, verso 53. Depois da travessia do lago, pararam em Guinossar e ancoraram. É interessante que em 1985, em um ano de extrema seca em Israel, praticamente não choveu esse ano, o inverno foi bem ameno, ou seja, não houve muita geleira no Monte Hermon. Com isso, o Iardém, o Rio Jordão, praticamente secou, de tão que depende das geleiras. Então, o Rio Jordão ficou bem fraquinho. E com isso, o Kinneret, que é o mar, um depende do outro. O Kinneret, que é o famoso mar da Galileia, que vocês estão vendo aqui bem de longe aqui, ele praticamente secou, gente. E aí, nesse local, que aqui você está vendo aqui a estrutura de um museu, hoje abriga um museu, né, chamado Igal Alon, que foi um dos idealizadores, Igal Alon, muito famoso em Israel. Eles acharam dois irmãos, eles acharam algo enterrado na areia, pela primeira vez secou e deu para eles verem. Eles acharam um barco do primeiro século. Um barco do primeiro século. Aí chamou a equipe de arqueólogos, que com muito cuidado conseguiu remover esse barco, algo muito quase 2.000 anos atrás, obviamente, teve que ter todo o cuidado, e esse barco está em exposição dentro desse museu. Dentro do barco foram achados lamparinas, porque pescavam à noite, isso está nos escritos das arenas, gostavam muito de pescar à noite, muito melhor pescar à noite do que durante o dia, né? Até pela tranquilidade. E pregos também que eles usavam para fechar o barco. Se esse barco é ou não o barco que está descrito aqui em Marcos, não sei.
Mas é bem interessante notar que esse barco foi ancorado em Guinossário, né? E foi justamente onde foi achado. Mas isso a gente não tem como afirmar que é exatamente, mas é um barco do primeiro século, da época de Yeshua. Haftará, a maravilhosa descrição do plano do Eterno. Abra, por favor, no profeta Zacarias, capítulo 2. Vamos para o verso 5. Vamos ver alguns versos por causa do tempo. Muito interessante essa Haftará. Capítulo 2. Antes de ler o verso 5, gente, prestem atenção no verso 3. Procurem por Adonai todos vocês, humildes da terra. Procurem por Adonai todos vocês, humildes da terra, que exercitam sua justiça, que exercitam a obediência cuidadosa de todos os mandamentos de Adonai, diante dele, como ele nos ordenou fazer. Procurem a justiça, procurem a humildade. Talvez vocês sejam ocultados no dia da ira de Adonai. Procurem a humildade, procurem a justiça. Talvez vocês sejam ocultados no dia da ira do Eterno. Talvez vocês não sejam atingidos. É interessante isso. Verso 5. Zechariah, capítulo 2. O que eu li para vocês agora não tem nada a ver com Zechariah. Eu li o texto de... Me perdoe. Eu li o texto de Sofonias, capítulo 2, verso 3. Mas foi bom que falou de humildade. Eu li um texto completamente diferente. Vamos para Zechariah 2, verso 5. Quando eu cheguei em Safaniah 2, 5, eu vi que não tinha nada a ver com o que estava escrito aqui em hebraico. Vamos lá, gente. Zechariah 2, verso 5. Que nas Bíblias cristãs, não é 2, verso 5. É 2, verso 1. Vaessa einai vaere verine ish ubeido ubeiador revel midá. Levantei os meus olhos e vi um homem com uma linda linha Levantei os meus olhos e vi um homem com uma linha de medição na mão. Levantei os meus olhos, vaessa einai, vaere, e vi, e estava um homem, e na sua mão estava revel, uma linha midá, uma linha de medida, uma linha de medir, uma linha de medição. Veja o verso 11, que é o verso 7 nas Bíblias cristãs. Mexa-se, Sion. Você que vive com a filha de Babel, fuja. Roi Sion. Hi malti Yoshevet bat Bavel. Mexa-se, Sion. Fuja. Himalti, fuja. Yoshevet bat Bavel. Yoshevet vem de Shevet, quer dizer sentar. Você que se senta. Você que habita. Você que compartilha com a filha de Bavel. A filha de Bavel. Bavel é justamente o símbolo, Babel, o símbolo
da rebeldia ao Eterno. Foi lá que Nimrod estabeleceu a torre para atingir os céus. A torre, que é o símbolo da rebeldia do ser humano contra o poderio do Eterno. É o ser humano dizendo para o Eterno: nós não queremos você reinando sobre nós. Nós queremos reinar sobre nós mesmos. Verso 14. Vamos ver esses versos aqui. Verso 14 e nas Bíblias cristãs, verso 10. Cante, filha de Sion. Alegre-se. Eis que estou a caminho. O Eterno diz: eis que estou a caminho. E viverei entre vocês, diz Adonai. Quando esse dia, esse tempo chegar, verso 15, quando esse tempo chegar, muitas nações se unirão a Adonai. Elas serão meu povo. Quem será o povo do Eterno? As nações. Muitos das nações serão povo do Eterno. E viverei entre vocês. Então saberão que Adonai Tsevaot enviou-me a vocês. Mas quem está falando aqui? O Eterno ou alguém que será enviado pelo Eterno? Porque no final diz: Veiadaat e conhecerão intimamente, de forma íntima, que Adonai Tsevaot Shelachani me enviou Elair até vocês. Quem é que o Eterno enviou? E ao ser enviado pelo Eterno, é como se o próprio Eterno vivesse no nosso meio. E que, através disso, muitas nações se uniram ao Eterno. Quem conseguiu realizar isso? Quem? Quem conseguiu? Yeshua. Nenhum outro. Nenhum outro. Yeshua. O Mashiach. E desde o verso 11, ele está dizendo: fuja, saia de Babel. Olha que coisa linda. Não é à toa, pessoal, que no próximo capítulo, que é o 3, que nem deveria ter capítulo 3, era para ser uma coisa só. Até parece que é outro momento. Né? No capítulo 3, aparece aqui justamente o nome que mais tarde, durante o exílio babilônico, seria transformado no nome Yeshua. Yehoshua. Yehoshua é o mesmo nome Yeshua. No exílio babilônico, esse nome foi encurtado. Exemplo, o nome era Carolina. E aí, no exílio babilônico, passou a se chamar Carol. Carol, ficou Carol. O nome era Carlos Eduardo. Aí, no exílio babilônico,
passaram a chamar Cadu. Cadu, 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 e os próximos começaram a chamar Cadu. Exatamente aconteceu. Eu tenho como provar, quando você abre, por exemplo, não que os nomes, os próximos nomes passaram a ser assim, não, até os antigos. Por exemplo, em Neemias em Esdras também, mas eu me lembro de Nehemiá, lembro. Capítulo 8, verso 17. Capítulo 8 de Neemias, verso 17. Toda a comunidade que havia regressado do exílio construiu Sucote e permaneceu nelas, cabanas, pois o povo de Israel não havia procedido desse modo. Olha que coisa terrível, gente. Desde os dias de Ieshua. Aqui não tem Yehoshua no original, tem Ieshua, o filho de Num. Quem era o filho de Num? Yehoshua. Por que o nome aqui é Ieshua? Porque a partir do exílio babilônico, todas as pessoas que chamavam Yehoshua, eles passaram a chamar Ieshua. É a mesma composição do nome. Só foi tirada a letra Re. Ficou Ieshua. Provei para vocês. Então, quando fala Yehoshua, Yeshua, é o mesmo nome. É o mesmo nome. Um derivou do outro. Qual derivou de qual? Yeshua derivou de Yehoshua. Só que o nome Yeshua, ele sempre foi utilizado, mas até então para nenhuma pessoa. O nome Yeshua sempre existiu, mas é a palavra salvação. Yeshua, salvação. Você vai encontrar na Torá, no livro de Bereshit, capítulo 49. Você pode pegar a Bíblia no original, viu? Você quer ver? Abra a Bíblia no original e você vai ver capítulo 49, verso 18. Esperarei pela libertação provida por ti, Adonai. A palavra libertação, que é a mesma coisa de salvação, a tradução aqui está perfeita. Salvação em hebraico quer dizer libertação. Se você pegar aí o capítulo 49 de Gênesis, verso 18, no original, você vai ver a palavra Yeshua. Se você pegar, por exemplo, Shemot, Êxodo, capítulo 15, verso 2, você também vai ver a palavra Yeshua. São 70 vezes que aparece, desde Bereshit até chegar no período de Nehemiá, que era utilizada não como nome, mas como a palavra libertação, salvação. Bom, essa foto que vocês estão vendo aí, olha só, a foto que vocês estão vendo aí, olha que coisa linda, gente. Essa cachoeira, né? Parece que isso aí é num lugar bem úmido, mas na verdade isso aí é um dos lugares mais secos da face da Terra. Isso é o deserto do Aravá, né? Dá para perceber claramente pela vegetação aqui, ó. O lugar é muito seco, tá? Eu sempre vou aí, gosto muito daí. O nome dessa cachoeira é chamada Nahal David, o córrego de David, porque David ficou escondido nesse lugar em Gedi. Em Gedi. Ele ficou escondido aí quando Shaul queria matá-lo. O Eterno prometeu que faria, e fez, brotar água das rochas, do cume das rochas, do deserto, no meio do deserto. E isso é realidade. É um lindíssimo lugar. Maravilhoso. Então, vamos usar esse fundo de tela para vocês aí. Vamos ler o texto de Zacarias, capítulo 3. Muito interessante. Tomara que dê tempo para a gente terminar a Haftará. Capítulo 3, rapidamente. Verso 8. Ouça Yehoshua. Aqui, ó. Yehoshua. Ouça Yehoshua. Kohen Hagadol.
HaKohen Hagadol, o sumo sacerdote, você e seus colegas sentados aqui, diante de você, pois esses homens são um sinal de que trarei, olha, seus colegas sentados aqui. Que colegas? Pois esses homens são um sinal de que trarei meu servo, Simar, quer dizer renovo. Pois vejam a pedra que coloquei diante de Yehoshua. Vejam a Hine Haeven. Hine Haeven. Natati, Asher Natati Lifnei Yehoshua. Al Even Achat Shivia Einaim. Hineni Mefateach Pitucha. Neum Adonai Tsevaot Umashti et Avon. Que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Pois vejam a pedra que coloquei diante de Yehoshua. Há 7 olhos na pedra. Eu gravarei o que deve ser escrito nela. Diz Adonai de Sevaot. O que deve ser escrito nessa pedra é o seguinte: removerei a culpa desta terra em um único dia. Isso é continuação do capítulo 2. Que o Eterno enviaria e nações seriam ajuntadas, pessoas das nações seriam ajuntadas com o povo do Eterno, ou seja, Israel, se transformaria em Israel. Ou seja, nesse enviado do Eterno, ele conseguiria unir pessoas de outras nações para que fossem unidos, enxertados ao povo de Israel. E agora o Eterno fala em algo fantástico sobre o servo que ele enviaria. E esses dois sentados, que são as duas testemunhas, Shnei Edai, as duas testemunhas, Shnei Edai, testemunhariam isso, e testemunharam de fato. A Torá e os profetas testemunharam. Baruch Hashem. Removerei a culpa desta terra em um único dia. Mas que dia foi esse? Qual foi o único dia da terra em que a culpa foi removida? O verso 10. Quando esse tempo chegar, diz Adonai de Sevaot, todos vocês se convidarão reciprocamente, vocês mesmos se convidarão para se unirem. Presta atenção. Baruch Hashem. É muito interessante, viu? Para se unirem debaixo de suas vinhas, Geffen, Ve'el Tachat, abaixo, Te'ená. E olha, que na verdade não está nem no plural. Não sei porque colocou aqui vinhas e figueiras. Não está no plural, não. Está no singular. El Tachat Geffen, né? Debaixo da videira, El Tachat Te'ená. Te'ená é singular. Te'ená é figueira. Debaixo da videira, tem a ver com vinho, tem a ver com sangue, tem a ver com Hesed, tem a ver com a graça, e Te'ená. Quem é que fica debaixo da figueira? Vocês sabem disso. Vocês que estudam Torá, vocês sabem disso. Vocês sabem do que o texto está falando aqui. Sabe por quê? Porque vocês possuem aceso dentro de vocês. Lembre de ontem à noite. Vocês possuem, a menorá de vocês estão sendo acesas.
E lembrem-se de cada uma das lâmpadas. Lembrem-se, por exemplo, da lâmpada Hormá, o mover de sabedoria. Lembrem-se, por exemplo, da lâmpada Biná, entendimento, conhecimento, sabedoria, conselho. Então, vocês já conseguem ler isso aqui e entender, mas tem muita gente que é expert, lê isso aqui e não consegue entender nada. Mas a escritura não foi feita para os experts, foi feita para os humildes de coração. Foi feita para quem tem a Ruach Adonai dentro de si. E com humildade, o Eterno vai ensinando. Então, quando você lê isso aqui, debaixo da figueira, você lembra de quê? Quem é que fica debaixo da figueira? Para que fica debaixo da figueira? Quem ficava debaixo da figueira? Eu lembro a vocês, por exemplo, o texto de Yohanan, no próprio capítulo 1, João, capítulo 1, o final dele Você lembra de Natanael? Filipe, Natanael. E ele disse para Natanael, olha, eu encontrei o Mashiach. Sério? Como é o nome dele? Yeshua ben Yosef. Yeshua, o filho de Yosef. Hanatziri, de Natzeret. Hanatziri? O Nazareno? Mas pode alguma coisa boa vir de lá? Venha e veja. E aí, quando ele estava vindo, Yeshua disse, eu te vi quando está... Eis aí, não assim, eis aí um verdadeiro filho de Israel, em quem não há engano, não há falsidade. Mas como assim? De onde o Senhor me conhece? Quando o Senhor me viu? Eu te vi quando tu estavas debaixo da figueira. Uma pessoa está debaixo da figueira, ela é um verdadeiro filho de Israel, em que não há engano, porque as pessoas estudavam a Torá debaixo da figueira. Isso é uma tradição que foi criada. A figueira, a Tená, ela é a primeira árvore a aparecer nas escrituras sagradas. A figueira é a primeira árvore a aparecer nas escrituras sagradas. Qual o primeiro fruto, a primeira fruta a aparecer nas escrituras sagradas? Não é a maçã, não. É a figueira. Após comerem da árvore, o fruto da árvore, do conhecimento, do bem e do mal, que os olhos foram abertos, que perceberam que estavam nus, eles pegaram folhas da figueira e colocaram nas partes íntimas, fizeram a tanga. Eles não saíram correndo atrás da figueira. A primeira coisa que eles viram foram as folhas da figueira. Isso quer dizer que a árvore do conhecimento do bem e do mal era uma figueira. Ou você acha que a figueira continuou lá no Gan Eden e foi fechado? Para que vai ter árvore do conhecimento do bem e do mal no mundo vindouro? Não, a árvore da vida foi fechada. Foi a árvore da vida que está no centro do jardim que foi fechada. Que eles tinham a oportunidade de comer, mas não quiseram comer, enquanto estavam no jardim. Eles preferiram comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que era uma figueira. Então, uma árvore que antes foi um objeto de tropeço, depois se transformou, na verdade, em uma árvore que dava condição para todos aqueles que queriam estudar a Torá, tanto no inverno como no verão, porque no meu amigo Efraim Ruchansky, grande abraço, Efraim, lá de Israel, o famoso guia, ele é arqueólogo, ele é escritor, ele diz claramente, olha, no verão,
no verão. Olha quantas folhas, tá vendo as folhas? Isso aqui é sombra, olha que sombra gostosa. É verdade, uma sombra maravilhosa. No inverno, não fica uma folha, cai tudo. Para que os raios de sol penetrem e quem está debaixo, além de ficar aquecido, ainda tem o cheirinho maravilhoso, né, que emana da própria figueira, um cheiro maravilhoso. Então, sempre foi o lugar preferido estudar a Torá debaixo. Você via alguém debaixo da figueira, ele estava estudando a Torá. Ele não estava lá dormindo, brincando. Estava estudando a Torá. Por isso que Yeshua diz, eis aí o verdadeiro filho de Israel em que não há engano. Quando fala o texto aqui, debaixo da figueira, debaixo da videira, a videira tem a ver com o vinho, que é o símbolo maravilhoso do sangue do Mashiach. E a figueira, a Torá. O estudo da Torá. Agora, vocês estão vendo essa linda foto também. Olha que coisa linda, né? Que foto maravilhosa, hein? Essa foto aí é no Har Megiddo, na montanha de Megiddo. E aqui abaixo é justamente a planície de Megiddo. Muito plano e lindíssimo também. Isso está na região central de Israel. Megiddo sempre foi uma cidade fortificada. Ela foi destruída 15 vezes e reconstruída 15 vezes por cima de todas as construções anteriores. São 15 vezes uma em cima da outra. Sempre foi um lugar relacionado à guerra, a batalhas. E as batalhas aconteciam justamente aqui embaixo, nessa planície, né? Isso aqui cabe exércitos incontáveis. Na época de Israel, Megiddo passou a ser a defesa de Jerusalém, porque de Megiddo dá para se ter uma noção de toda a área de Israel. Você pode olhar para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, e ver se vem exércitos para atacar em Jerusalém. E aí, Megiddo, uma cidade fortificada, serve justamente como apoio e defesa para que nem cheguem perto de Jerusalém esses exércitos. Lembre-se, quando Jerusalém caiu pela mão dos babilônicos, primeiro Megiddo foi completamente arrasada e destruída. E pelo orgulho ela foi destruída. Porque o faraó egípcio, Neco, ele estava indo em direção a Babel. E para ir tanto em direção a Babel como vir de Babel, tem que passar por Megiddo, que é central. Ele estava indo para atacar os babilônicos, Nebuchadnezzar. Ia fazer um favor ao povo de Israel. Mas o rei de Israel, orgulhoso, não permitiu a passagem isso está no livro dos reis. Não permitiu a passagem, segunda Reis, não permitiu a passagem dos egípcios. Opa, você não vai passar por aqui, não? O que é isso? O faraó disse, olha, nós não temos nada contra vocês. Nosso negócio é com... Não, vocês não vão passar por aqui. E o que é que o faraó fez? Ele fez um favor para os babilônicos. Ele queimou completamente Megiddo, destruiu. E aí Jerusalém ficou sem defesa. E ficou fácil para os babilônicos tomarem posse de Jerusalém. A palavra em hebraico Har Megiddo quer dizer montanha de Megiddo, ou monte de Megiddo, que é realmente uma montanha. A cidade é em cima de uma montanha, construída sobre uma montanha. As transliterações bíblicas, elas colocaram, em vez de Har Megiddo, elas colocaram Armagedon. Har Megiddo, Armagedon, nada mais é que montanha de Megiddo. E fizeram desse nome uma grande mística sobre esse lugar. O lugar hoje é simplesmente
ruínas. E ficou desde a época que foi destruída pelo faraó egípcio, totalmente destruída e nunca mais houve reconstrução. Outra batalha aconteceu aqui nesse vale, uma batalha muito interessante, que foi justamente o fim do Império Turco-Otomano. Em 1917, foi nesse local aqui que o general britânico Allenby, ele arrasou com o Império Turco-Otomano e terminava assim os 400 anos de dominação turco-otomana à terra de Israel. Foi nesse local que houve. Lá em Meguido tem até uma placa que fala sobre isso. Porém, Meguido nunca mais foi habitada e nunca mais será. Se transformou em um local apenas como recordação. Bom, escolhi esse cenário e tem muito a ver, o capítulo 4, verso 6. Me dei só uns minutinhos. O sol já se pôs. Vamos lá. Capítulo 4, verso 6. Diz assim: famoso texto. Ele me respondeu: esta é a palavra de Adonai a Zerubabel. O que é que diz a palavra? Lo vechail velo vechoach, ki im beruchi, amar Adonai Tsevaot. Não pela força, nem pelo poder, nem pela força bruta, nem pelo poder não Gevura, de autoridade, mas poder aqui é roar, é força mesmo, é power em hebraico, é força bruta, mas pelo meu mover. Beruhi. Aqui é a palavra ruach, aqui, ó, no meu mover. Resh, vav, e het. Ruach, beruhi, amar, diz Adonai Tsevaot, Adonai dos exércitos. É dessa forma. O reino do eterno não é pela força. Não é pela... Não, é por humildade que se chega a ele. É através da humildade. Veja os grandes líderes, os grandes homens que o Eterno levantou na terra. Avraham Avinu, nosso pai Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe Rabbeinu, Yeshua o Mashiach, todos eles humildes. Todos, sem exceção, humildes. Você não vai ver um ser humano ligado ao Eterno na Escritura arrogante e prepotente. Não, nenhum. Verso 10. Pois, ainda que alguém não tenha em alta conta o dia da ocorrência dos acontecimentos menores, com certeza se alegrará ao ver o prumo na mão de Zerubabel. E esses são os olhos de Adonai que percorrem por toda a terra. Os 7 olhos de Adonai, ou seja, os 7 moveres, as 7 manifestações que vimos ontem à noite, os 7 braços da menorá. Isso fica claro quando você vê mais abaixo o texto que vai falar justamente da menorá. Veja, por exemplo, o verso 11. Repliquei ao perguntar o que significam as 2 oliveiras
à direita e à esquerda da menorá. Depois fiz a pergunta outra vez: que significam os 2 galhos de oliveiras que vertem azeite dourado por meio de 2 tubos de ouro que vertem azeite dourado? Coisa linda. Por meio de 2 tubos de ouro. Ele indagou: você não sabe quem são? Respondi: não, meu senhor. E nós já vimos esse texto essa semana. Ele me disse: esses são os 2 ungidos com azeite, que eles estão com o Senhor de toda a terra. E vimos lá no livro de Revelação que trata-se justamente, né, das 2 testemunhas, que vocês sabem muito bem quem são, Moshe e Eliarro. Já estudamos isso mais de uma vez até. Né? Moshe e Eliarro. Eles, inclusive, aparecem no Monte Tavor. Né? Aqui vocês já viram os detalhes que falam de Eliarro, como, por exemplo, fechar o céu para que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, isso foi com Eliarro, enviar fogo para consumir as pessoas. Agora, transformar água em sangue, Moshe. E ferir a terra com todo tipo de pragas, a mesma expressão lá do Egito, Moshe. Um representa, você sabe, a Torá, Moshe, e outro representa os profetas. Eles apareceram, inclusive, no Monte Tavor, quando Yeshua adentrou no futuro e visualizou justamente esse período. A descrição é clara, está em todos os evangelhos que foram citados esse evento, tanto no de Lucas, como o de Matitiarro, como o de Marcos, foram 3. Não aparecem em Yohanan. Aparecem 3. 3 registraram esse evento. E todos os 3 indicam ser Moshe e Eliarro. Você sabe, Moshe representa a Torá. Eliarro é chamado, inclusive, Eliarro Hanavi, Eliarro o profeta. E a pergunta, muito interessante, essa é uma das perguntas mais interessantes que eu já vi sobre esse tema. Mas é interessante mesmo. Para que eles seriam testemunhas no futuro? Para que Moshe e Eliarro? Por que Moshe e Eliarro foram separados pelo Eterno para serem testemunhas no futuro, representando a Torá e os profetas, se no futuro a Torá e os profetas já não valessem mais? Se a Torá e os profetas já não valem mais no futuro, para que então eles serão testemunhas? A resposta é: isso é um erro grave você dizer que a Torá e os profetas já não valem mais. Quem disse isso? Aí vai olhar, vai ver, e não vai achar nas escrituras. Vai achar no concílio de Laodiceia. Vai achar no concílio de Nicéia. Lá no 4º século. Constantino e seus seguidores. Porque o nosso Mashiach, Yeshua, Baruch Hashem, aquele que veio enviado pelo Eterno, para que no único dia a culpa fosse retirada da terra. Que com toda a sua humildade, em apenas 3 anos e meio, fez o que homem nenhum jamais conseguirá. E até hoje nós estamos falando dele. E não só aqui, mas em todo o mundo. E por causa dele, todo o planeta hoje tem a Torá em casa. Se guarda ou não, não importa. Mas que tem. Por causa dele, milhões e milhões de pessoas vão a Israel todos os dias, todos os meses, todos os anos. Eu tenho certeza que agora em Israel tem turistas lá. Tenho certeza. Sempre tem.
Não há uma época que não tenha. E se você chamar todos esses turistas e perguntar por que eles estão lá, a resposta vai ser sempre a mesma. Yeshua. É por causa dele que você está estudando agora. Por causa dele que você tem a Bíblia, a Escritura Sagrada, como fonte de fé e confiança. Não é por causa de outro, não. Por causa dele. Por causa desse judeu chamado Yeshua. E ele ensinou o seguinte: pode o céu e a terra desaparecer, mas um traço da Torá e dos profetas nunca se tornará vazio. É mais fácil os céus e a terra desaparecerem que um traço da Torá ou dos profetas se tornar nulo, se tornar vazio. Não é à toa que eles foram escolhidos pelo Eterno como as duas testemunhas, porque eles são os símbolos da Torá e dos profetas. Não dá para a gente terminar, vamos parar por aqui. Baruch Hashem. Bendito seja Adonai. Bendito seja o Todo-Poderoso. Tem mais um pedacinho, mas a gente deixa para depois. Yevarechecha Adonai veishmerecha Yair Adonai panav elecha vichuneka Isa Adonai panav elecha veyasem lecha Shalom. Shem Yeshua HaMashiach. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Elohim, Melech, Neeman, Elohim é rei fiel. Mas ele gravou. Vai botar no Catu? Ai, meu Deus, eu vou ter muito o que assistir quando eu voltar. Muito lindo. Esse vai fazer sucesso, não sei não. Vai sim. A Santiago de Deus. Ó, tá vendo? Não coube. Não coube a cabeça, ele vai com a patinha. Pô, se eu soubesse que ele gostava, eu ia deixar demais aqui. Só falta falar, né? Bem expressivo. Ele é muito expressivo. Se ele mostrar os olhões aí, os olhos dele são lindos. Os olhos dele, do perto aqui, é meio pequeno e aquele... Ah, não, ele tá sendo... Não, ele tá tocando ele. Ele tá igual não é provando a vinha. Olá pessoal, nós estamos aqui num monumento muito legal. Daí William, beleza? Beleza, Luca? Beleza. Olha essa pedra aqui, ó. Tá, a gente está num lugar aqui no parque, né? E a gente achou essa inscrição aqui. Aqui tá, Felipe disse que tá escrito aqui, ó. Foi a pedra Do templo de Sansão. Quando ele fez Filisteus. aquele, quando ele tava amarrado, ele jogou, puxou. Ele puxou Aí uma veio das parar colunas, aqui. essa aqui é a ponta de uma, deixa outra eu coluna. afastar pro pessoal aqui, né? Que ficava no chão. É. Felipe falou isso pra gente. Felipe disse que foi, a única peça que sobrou foi essa que tá aqui no parque aqui. Isso A gente aí. colocou aqui. Shalom. Eu não disse nada Ô, disso. rapaz!
Ooh.
خالص قلوبني جملة